Bueno, primeiro, parabéns pola súa intervención, gustoume moito. Son dúas cuestións moi puntuais, non? A primeira é a referencia que vostede fixo na súa primeira parte da súa conferencia a influencia que tuvo, que chamou a atención, Anatole France, naquela época. Entón, a pregunta é que foi o que determinou realmente ese tipo de influencia? Como se chegou ao grupo, digamos, intelectual daquele momento a figura de Anatole France? Cales foron as motivacións? A segunda é un pouco xa, na segunda parte da súa charla, o tema político, non? Dos anos 30, etc. Eu, polo que vostede, polo que lle escoitei, cheguei á conclusión que a cooptación que se fixo dentro do Estado foi tan absoluta, tan completa, tan radical, tan intensa. Tiña unha pregunta se tamén o Poder Judicial, porque interesaba o tema, fora cooptado, xa dixo que sí. Entón, a conclusión que eu saquei así a bote pronto, digamos, de todo o que escoitei, é que, excepto no eido religioso, aquela era unha política absolutamente semellante a stalinista, a rusa stalinista. Eu saquei esa conclusión. Se todas as institucións, todas as partes importantes da intelectualidade, etcétera, dos servicios públicos, da política, etcétera, estaban condicionadas polo eixo político do momento, aquelo para min era puro stalinismo. Eran un pouco as dúas preguntas. Despois, a intervención do ponente argentino ausente, a lectura que fixo Villares, moi ben feita, por certo, moi ben feita, moi ben leída. Claro, non é unha pregunta, é unha reflexión, é un tema, un pouco metafísico, non? Saquei a conclusión tan extendida entre os escritores argentinos, incluso da altura de Borges, etcétera, repito, desa extensión do concepto negativo do galego, non? Entón, a pregunta que non é pregunta, é unha reflexión, como non ten contestación posible porque non está presente o interpelado, a deixo no aire, non? Cando rematará, en que momento histórico do futuro máis ou menos próximo en Argentina desaparecerá ese concepto negativo do galego? A este respecto, recordo que unha anécdota que unha viaxe institucional que fixo o presidente Menem argentino aquí a Galicia, según trascendeu que nunha conversa que tiña co presidente galego daquela época, que era Fraga, parece que Fraga lle reprochou cordialmente, por suposto, ese feito, e parece que Menem fixo, claro, un brindis ao sol de que iba a facer todo o posible para eliminar eso. Evidentemente, eso era, repito, un brindis ao sol, non creo que o presidente tuvera poder para eliminar eso, pero o feito é que eso sigue manténdose, non? Entón, un pouco, deixo ese tema no aire, porque, claro, a mí, como galego, síntome francamente abarallado con este tipo de cousas. Gracias. Algunha, diría que xutamos preguntas. Algunha pregunta máis? Profesor, quer retrucar? Bueno, então, sobre a primeira pergunta sobre os anatolianos. Quer dizer, a ideia, antes de escrever o livro grande sobre os intelectuais, eu fui obrigado pelo meu orientador na França a fazer um teste do argumento com um grupo menor e escolhi um grupo de escritores antes do modernismo. E esse grupo de escritores era um grupo de cronistas, de periodistas, pessoas que trabalhavam na imprensa e que eram polígrafos, que praticavam todos os gêneros. Mas havia um universo mental comum em todos eles, que era essa ligação umbilical com a tradição francesa intelectual. O Brasil nunca teve, em relação a Portugal, nesse momento, uma relação tão forte quanto o modernismo ou a vanguarda argentina teve com a Espanha, certo? Quer dizer, o modernismo português chegou no Brasil muitos anos depois. Fernando Pessoa já tinha morrido. Chegou, na verdade, no Brasil através do segundo modernismo português, Adolfo Casais Monteiro, etc. Então, essa relação entre centro e periferia, entre comillas, quer dizer, entre
o Brasil e Portugal, entre a Argentina e a Espanha, são muito diferentes em termos de impacto. Então, na Espanha e na Argentina, a influência francesa passa por um filtro, digamos assim, do domínio espanhol. A Espanha tinha casas editoras funcionando em todas as grandes capitais latino-americanas. Toda a geração do Borges, muitas dessas pessoas, inclusive gente que ele cita aí, o Devoto Bernard, estudaram na Espanha, estavam expostos a escritores espanhóis. E nunca nada disso aconteceu no Brasil. O Brasil era, digamos assim, não uma colônia, mas uma área de influência determinante da cultura francesa. Então, anatolianos vamos dizer assim, o escritor que representava naquele momento uma espécie de ideal do escritor puro, mas nessa onda da galomania, da fixação pela cultura francesa. Então, é claro que podíamos ir mais longe, mas eu acho que por aí já deu uma ideia da diferença do impacto entre... lembrei de uma outra coisa importante agora. Se nós formos, por exemplo, examinarmos o impacto da cultura francesa no pré-modernismo argentino, na vanguarda, que não era a vanguarda, o que se chama de modernismo na Argentina não é o modernismo brasileiro. O que se chama modernismo brasileiro é a vanguarda argentina ultraísta. Isso era muito, muito influente antes, mas na geração do Borges, essa mediação espanhola sempre foi muito mais pesada. No Brasil, o único autor português que era lido por todas essas gerações e cultivado com uma espécie de mania nacional pela inteligência era essa de Queiroz. O único. Os outros não eram praticamente lidos. Antônio Cândido, inclusive, escreveu um artigo muito interessante sobre a leitura do Eça de Queiroz pelos intelectuais brasileiros. Isso assim, para complicar um pouco a resposta. Sobre a segunda pergunta, que é muito mais provocativa, digamos assim. Vamos voltar a uma comparação de novo com a América Espanhola para a coisa ficar mais clara. A ditadura, chamada ditadura Vargas, o Estado autoritário, que começa com a Revolução de 30, porque é ele que é entronizado como presidente provisório, até as eleições de 34, que incorporam muitos dos princípios de proteção aos trabalhadores que apareceram em 30 e de controle dos estados pelo governo central também de 30. Então, digamos, 34 é uma continuação de 30 e 37 é, na verdade, a implantação de um Estado autoritário mirando os exemplos europeus da época. Salazar, Franco, a Guerra Civil Espanhola teve um impacto no Brasil não tão grande como teve na Argentina. Todo esse movimento autoritário europeu, digamos, é mobilizado pela direita brasileira e pelos fascistas brasileiros como, digamos, uma inspiração internacional, mas onde eles querem incutir um conteúdo que não é exatamente um conteúdo autoritário. Então, um elemento importante na diferenciação entre o Estado autoritário, quer dizer, se nós formos comparar a década de 30 na Argentina e a década de 30 no Brasil, aparentemente na década de 30 na Argentina há uma sucessão de governos ditos liberais. Na verdade, é uma sucessão de governos militares muito autoritários que intervieram nas províncias e que fizeram todas as coisas que o Vargas fez, só que não era chamado Estado autoritário.
Então, digamos, entre 30 e 45, que é justamente a época de Sur. Sur é criado em 31, certo? E, quer dizer, vai muito além de 45. No Brasil, tudo que estava acontecendo na Argentina estava acontecendo no Brasil. Intervenção nos estados, quer dizer, aparentemente se tratava de uma ditadura e, na Argentina, de uma fachada liberal. Na operação política, prática, era a mesma coisa. Diferença das inteligências. Na Argentina, a camada dominante na inteligência era uma camada de uma burguesia rica, crioja, local, com algumas admissões de imigrantes, como ele citou no trabalho do Devoto. Leopoldo Marechal, Roberto Alto, houve no ultraísmo argentino, no Martin Fierro argentino, a admissão de alguns imigrantes. No modernismo brasileiro, não há praticamente imigrante nenhum. Há um que é uma figura menor, que é menor que Del Pique, certo? Então, isso já é uma coisa importante para mostrar, vamos dizer assim, como é que a origem social da inteligência tem um fruto na organização e no modelo expressivo e na resolução estética. Por quê? Na Argentina, esse grupo burguês, é o grupo Vitório Ocampo, Borges, Adolfo Bioy Cassari, quer dizer, as irmãs Ocampo, todo esse grupo oligárquico que controla a legitimidade não tem nada a ver com o Estado. É um grupo privado, são setores privados da burguesia que comandam a cultura argentina nesse momento. Estou fazendo a comparação para ficar mais claro. Enquanto que no Brasil nunca houve um equivalente de uma revista como o Sul, nunca houve uma revista privada que tivesse esse impacto. Ao contrário do caso argentino, onde tudo existe concentrado em Buenos Aires, o Brasil, embora tenha um eixo dominante Rio e São Paulo, já nesse momento, há muitos centros regionais que seriam impensáveis na Argentina. Gilberto Freire não seria possível na Argentina. Dalton Trevisan, no Paraná, não seria possível na Argentina. Há muitas, Érico Veríssimo, no Rio Grande do Sul, há muitas carreiras intelectuais no Brasil, nas províncias, que só são possíveis dados a essa relativa descentralização da vida cultural. Então, digamos que o que há no governo Vargas é uma centralização do recrutamento de todas as facções, comunistas, integralistas, católicos. Vamos ficar com esses três para ficar claro, certo? E também aqueles que foram abandonados com a derrota de São Paulo. Muitos vieram para a capital, para o Rio de Janeiro. Mas essa absorção se fez, você falou em stalinismo. Então, é por aí que a gente vai conversar. Não é stalinismo no seguinte sentido. Era um movimento, uma tentativa de acomodação de todas as frentes ideológicas. Vou dar um exemplo que é um exemplo muito duro, muito triste, mas que é um exemplo verdadeiro. No governo Vargas, eu acho uma marxista dessa geração, que é Graciliano Ramos, acho muito melhor do que Jorge Amado, etc. Ele foi preso, escreveu um livro chamado Memórias do Cárcere. Ele foi solto durante o Estado Novo, convidado pelo regime para ter um cargo público, para escrever em órgãos oficiais do regime, aceitou, foi retratado por Portinari e escreveu depois em crônicas de que não se tratava de um regime tão autoritário quanto alguns queriam, sobretudo os liberais, queriam fazer supor. Eu insisti muito na exposição, na montagem do mecanismo. Quer dizer, como o mecanismo atrai intelectuais de todas as tendências. Mas um elemento central da minha argumentação é o fato de que essa atração é possibilitada porque
os intelectuais atraídos para todas essas tendências são, na verdade, parentes pobres de todas as famílias oligárquicas que não têm como sobreviver na elite, a não ser abraçando esse tipo de alternativa profissional. Então, digamos que não é stalinismo no sentido de que um governo muito mais ameno é cooptação pesada, mas não é stalinismo no sentido de que o governo abafou as tendências ideológicas. Elas continuaram se manifestando. O romance social, em todos os anos 30, o auge do período autoritário, como é que um governo autoritário pode permitir esse romance social? Quer dizer, pensar em Jorge Amado, Graciliano, Zé Lins, toda essa literatura romance social que não existia na Argentina, com essa força e com essa força de denúncia de injustiça social, desigualdade, etc. Então, eu tentei mostrar os 3 grupos para mostrar o primeiro grupo derrotado, junto com a oligarquia paulista. O segundo grupo, o grupo emergente, com o surto editorial e que, digamos assim, seria algo próximo da grupo privado argentino. Era um pessoal que viveu do que escrevia, que era um grupo profissional, de escritores profissionais. E esse terceiro grupo que arrebanhou, quer dizer, juntou pessoas de todas essas tendências e de todas essas qualidades. Quer dizer, nós temos desde escritores menores absolutamente relevantes até escritores absolutamente decisivos na tradição intelectual brasileira, como o Drummond. Quando o meu livro saiu, o grande escândalo do livro era que as figuras dominantes apareciam no livro como estando no mecanismo, mas elas estão no mecanismo. Sí. Bueno, non está de voto, pero se pode dicir facer só un moi breve comentario a respecto da pregunta sobre os galegos e os estereótipos. Hai que dicir 3 cousas. A percepción que nós temos aquí é moito máis grave, moito máis descontextualizada do que alá. É dicir, non só se fan brincadeiras sobre os galegos na Argentina e en outros países de Latinoamérica, fanse sobre moitos grupos inmigrantes. E ali, realmente, o que pasa, o que acontece é que sobre os grupos inmigrantes, como os galegos, o que se fan brincadeiras, o que se senten os galegos é ofendidos, ou moitas veces sentírono, como unha aldraxe porque non se correspondía co que agardaban. Agora, iso xa máis se traduciu en discriminación. É dicir, a discriminación auténtica experimentana os argentinos do interior, os de pele escura, etc., etc. Non os inmigrantes de orixe europea. E, por iso, os brincadeiras probablemente irán mudando o seu significado. É dicir, a longa pervivencia dos estereótipos sobre os galegos en parte debe ser que proveñen da época colonial e despois foron realimentados con novos ingredientes, elementos de verosimilitude coa inmigración masiva. E despois tamén aconteceu que non entre nun momento dos 20 e os 30, cando se aprecia que os persoaxes galegos van desaparecendo das obras de teatro, o teatro crioulo, do sainete criollo na Argentina, da literatura de cordel, etc. Non é? Despois aparece o filme, aparece o cinema, e o cinema contribúe, que se basea en boa parte en estereótipos que estaban forxados, e entón contribúe a que durante unha xeración máis eses estereótipos sigan vivos. Pero, ben, hai que velos como que son. Humor. Não, mas escutando a tua exposição, eu lembrei de uma coisa que, quer dizer, que eu nunca estudei, mas que sei que tem trabalho e que tem ligação, por exemplo. Há uma tese recente sobre a imprensa dos judeus na Argentina, certo? Sobre a imprensa italiana em São Paulo. Mas era... Quer dizer, tudo que tinha a ver com os imigrantes era como se fosse... Outro mundo. Outro mundo. Era uma cultura em paralelo. Quando, quer dizer, havia uma literatura em italiano e na Argentina enorme, muitos jornais. Havia uma cultura judaica, quer dizer, em Yiddish que estava escrito aquilo tudo, que só essa comunidade lia.
em São Paulo havia, e no Rio, uma literatura italiana, círculo italiano, jornais italianos. Então, você mostrou aí, quer dizer, havia uma cultura viva, quer dizer, que foi mantida na medida do possível, não? Sí, despois de feito, unha cousa que se aprecia, por lo menos no caso de Bos Aires, que o mellor coñece, é que moitos dos xornalistas que comezan, digamos, no mundo do xornalismo étnico, isto é, italianos, galegos tamén, pero tamén de outras procedencias que chegan ao Río da Prata, chegan a São Paulo, chegan a Nova York, e comezan, digamos, neses xornais de colectividade, cando poden dar o salto á imprensa do país de acollida, poden escrever en La Nación, en Bos Aires, poden escrever na Folla de São Paulo. Entón, normalmente esquecen, na maioría esquecen moi rapidamente do que fora a súa trayectoria anterior, porque é como que, por así dizer, xogan noutra liga. Se xogan na primeira liga, non? Xa non xogan na segunda división. A segunda imigração mais importante depois da italiana no Brasil, dentre os europeus, foi a espanhola. Galega, máis galega que española. Bueno, non, en São Paulo non, máis ben do sur de España. Máis ben andaluces, etcétera, sí. No, pero há máis galegos. Bahía non, aí é outro caso. O Río tamén, sí. Moi ben, vémonos daquelas 4:30. Moitas grazas pola presenza. Gracias por la pregunta.